Para você que já está estudando para concurso ou quer começar a estudar, tem uma dúvida, como é que vai ser aí os próximos anos? Vai ter concurso? Compensa eu estudar? Vou trazer um panorama bem detalhado aqui para te mostrar como é que estão as perspectivas, também trazer os desafios e as tendências aí para quem pretende ingressar no serviço público nos próximos anos, tá? Então fique comigo até o final, que vai valer a pena aí você ter conhecimento sobre essas informações. Eu sou o professor Renato Filippini, sou coordenador pedagógico aqui da Nova Concurso, já fui aprovado em 5 concursos, quero ver você também com seu nome lá na lista aprovado. Tá bem? Por isso que eu tô aqui todo dia te trazendo muita dica, muita informação, tanto para você que está começando agora, que você já tem um tempinho aí, ou você que é um concurseiro já mais experiente, a gente fala aqui com todo mundo, sempre trazendo as melhores informações, tá bom? Olha só, é sempre bom a gente saber se posicionar, né? Muita gente tem dúvida de qual carreira escolher, concurso municipal, estadual, federal, a área administrativa. A gente sempre traz esses conteúdos. Agora, aqui é um conteúdo assim que vai te dar um panorama geral, tá? Para você responder a sua dúvida. Compensa investir em concurso agora, hoje, para eu demorar aí, né, 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do concurso, para poder entrar? Tem concursos, né, por exemplo, você fala de uma Receita Federal, é um concurso que não está no radar agora, tá? Compensa? É isso que eu vou trazer, tá? Essas informações. Fica comigo aqui. Só quero antes te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. A gente está trazendo todo dia aqui muito conteúdo de qualidade para você, para que você possa aí, como eu disse, se preparar e conquistar a sua vaga, tá bom? Já aproveita e gostou do vídeo, deixa o seu like também. Então, olha só. Primeira coisa, você tem noção de quantos são os servidores públicos no Brasil? Olha só, a gente está aí no momento de defesa, a gente tem que defender aí com todas as forças o serviço público, tá? Uma das grandes mentiras, falácias que tem aí, que o serviço público brasileiro ele é muito inchado. Ele, comparado com outros países, não é de jeito nenhum inchado. Claro que tem muita coisa errada, não dá para esconder, para passar pano, tem muita perversão, tem lugar que tem muita gente, tem lugar que falta gente, isso é um fato. Agora, dizer que o serviço público em geral no Brasil, ele tem gente demais e que precisa mandar esse povo embora, tá? Isso é uma desculpa, é uma falácia, tá? E tudo que eu vou trazer aqui com base em dados que são acessíveis para você. Hoje os governos em geral, sobretudo, né, o governo federal, os governos dos estados, municípios deveriam, não são tão assim, transparentes, você consegue ver aí esses dados, ter acesso né, os tribunais de conta cobram muito isso, então tudo baseado em dados, em fontes que você pode conferir. Olha só, para quem não tem noção, hoje a gente tem no Brasil, em todos os níveis, tá? Município, Estado, Distrito Federal e no governo federal, a gente tem cerca aí aproximadamente de 12 milhões de servidores públicos. Aqui eu estou chamando todo mundo de servidor, funcionário e tal, tá? De modo geral, 12 milhões nos 3 níveis de governo, tá? Então, aproximadamente, fazendo um cálculo aí, em relação à população ativa, a população de pessoas que trabalham, né? A gente tem aí cerca de 90, né, dados do IBGE 2023, 2024, cerca de 91 milhões, melhor dizendo, de população que trabalha, pessoas que estão ali trabalhando, né, idade tal. O funcionalismo público representa aí 12%. Olha só, se você compara com outros países aí, Dinamarca, Suécia, tá? Outros países como França, Canadá, aí, todos eles, a porcentagem de funcionários públicos em relação à população economicamente ativa é muito superior ao Brasil. Então o Brasil tem, comparando com esses países, né, que prestam um bom serviço público, tá? Tem um funcionalismo muito pequeno. Então, ó, não caia nessa não. Isso daí é desculpa de muita gente, de muita, tá? O Brasil não tem um funcionalismo público inchado. Tem sim áreas que isso acontece, tem coisa errada, não tenha dúvida, tá? Mas o número geral, tá? A gente precisaria ter muito mais para prestar um serviço público de qualidade em todas as áreas, tá bom? Essas oportunidades estão distribuídas aí de forma diferente em relação às regiões do Brasil. Ali, inclusive, não é nem a questão da região, né, como a gente tem a divisão clássica de regiões, ela tem umas modificações ali em relação, né, por exemplo, a gente pega ali, claro, né,
a gente pega Sudeste, ele vai estar ali na frente, tá? Por quê? Porque número de cidades, cidades maiores, Rio, São Paulo, estão ali, BH, né? A gente tem o Centro-Oeste ali, um volume grande, concentrado em Brasília, tá bem? Claro que o número na região norte, por exemplo, é bem menor, por conta do número menor de municípios, né? Você pega estados como São Paulo e Minas Gerais, o número de municípios é absurdo. Você pega o Amazonas, por exemplo, a disparidade é grande. Então, existe aí uma busca por deixar isso mais igual, pelo menos no serviço público federal, tá? A gente tem disparidade ainda, por exemplo, você pega a PRF, por exemplo, falta muita gente, PF, PRF, falta muita gente nas regiões norte e nordeste, tá? Já no sudeste tem mais, né? Tá? Mas isso aí é uma tendência normal pela própria distribuição aí. Então, a maioria das vagas, naturalmente, vão estar nessas regiões aqui onde já tem mais funcionários, mas pelo menos dentro aí do panorama. Se você for prestar um concurso, por exemplo, hoje para Polícia Rodoviária Federal, os concursos aí da área de fiscalização ambiental, tendência é que surjam mais vagas nas regiões ali norte, por exemplo, onde falta muito, tá? São maiores, tá bem? Olha só, então as oportunidades, elas naturalmente vão estar onde? A maioria dos servidores públicos, a gente pega esses 12 milhões, a maioria está nos municípios em primeiro lugar, depois nos estados e depois na União. A União, governo federal, Polícia Federal, INSS, administração pública indireta, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo isso chama muito atenção, porque são conhecidos no Brasil inteiro, normalmente tem salários, né, vencimentos, benefícios maiores, mas a União é o que menos tem servidor. E dentro do modo geral, claro, o executivo, né, dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, o executivo é o que vai levar aí de lavada 96%, tá? Os outros 4% vão estar distribuídos aí 2% para cada, para o legislativo nos 3 níveis e para o judiciário só no estado e na União, né? A gente não tem judiciário municipal, tá? Então a disparidade é grande. Então não tenha dúvida, a maior parte dos concursos vai aparecer nos municípios, seguido pelos estados e aí por fim a União. A questão de prefeituras, elas claro que elas são concursos que, tirando capitais, normalmente são procurados por pessoas daquela cidade ou no máximo da cidade vizinha, tá? O que faz com que esses concursos, por um lado, sejam menos procurados, tá? Os estados, como você tem mais opção, e a União, como você tem também maior possibilidade, são concursos que, quando são lançados, a procura por eles, né, é muito maior. Mas, não tenha dúvida, né, como os municípios, eles têm a maioria dos servidores, a maioria das oportunidades vai estar nessa ordem: município, estados e União em último lugar, tá? Já começando a responder a pergunta que eu fiz no começo, se vale a pena investir em concurso, tanto você que está começando, você que está no meio do caminho, quando você já está mais avançado, mas ainda não conseguiu ou chegar naquele concurso que você quer, ou ainda não conseguiu colocar o seu nome lá, olha só, concurso é algo que vale realmente. Olha, não é porque eu estou aqui hoje não, mas eu já trabalho com concurso já há muitos anos, já vi muita coisa. Eu passei no meu primeiro concurso, foi lá em 1995, passei em concurso estadual, já passei em concurso federal, vi muita coisa mudar, tá? A tendência, não tenha dúvida, nesse tempo todo, tá? A tendência, ela sempre tem sido de melhora, tá? Por quê? O Estado, como eu digo agora, né, o governo como um todo, ele tem que crescer e ele tem que contratar mais servidores do que se aposentam ou são desligados por algum motivo. Aqui só um exemplo, dados que eu peguei aqui no portal da transparência, tá? Do governo federal. Aqui só dados do governo federal. O que mostra esses gráficos aqui? Aqui pega só nos últimos anos, quantas foram as contratações, tá? Aqui só no Executivo Federal, tá? Só para pegar um pedacinho aqui para a gente ver. Quantas foram as contratações e quantas foram as aposentadorias
e quantos foram os desligamentos por outros motivos. Então dá para perceber ali, ó, só para arredondar, mais de 20 mil contratações contra ali, ó, aposentadorias 4 mil e pouco, e desligamentos por outros motivos, 1.000 e pouco, varia, chega perto, às vezes de 2 mil, tá? O que são esses desligamentos aí? Gente que pede para sair por algum motivo, passa em outro concurso, vai fazer outra coisa. Tem também o pessoal aí que às vezes responde, né, algum procedimento e acaba sendo desligado, em menor número, mas tem. Então, hoje, quando você fala de concurso, o Estado, o governo em geral, ele tem que contratar, já pensando o seguinte, tá? Quantos vão se aposentar? Eu tenho um número, que não é o número certo, de pessoas que vão se desligar por algum motivo, tá? Vou dar um exemplo aí, concurso que está saindo agora, né? As nomeações vêm daqui a alguns dias para o IBAMA. Muita gente que passou para analista é técnico do IBAMA. Vários. Esses vão se desligar. Então, o pessoal que vai entrar, né, como analista está desfalcando os técnicos. Tá? Isso é natural. Tá? E isso já tem que ser visto pelo Estado, pelo governo, tem que ser planejado. Só um exemplo aqui, ó, fiz um vídeo recente, e só para mostrar aqui o número de desligamentos, de aposentadorias. Aqui só aposentadorias previstas pela PRF, tá? Só para ter uma ideia, 2025 aqui, só em 2025 o número já supera a casa dos 1.000. São quase 2.500 aposentadorias nos próximos anos. Então, qual que é a leitura que você faz disso daqui? O governo está ciente, já tem planejamento de que servidores, funcionários vão sair aposentados ou por outro motivo, tem que já planejar para recompletar e superar esse número. Ah, mas por que não sai tanto concurso assim se tem tantos ligamentos, se tem tanta vaga? O maior desafio é a questão de ter como pagar o orçamento. O governo se prepara para isso, também fiz vídeo, tenho feito vídeo sobre isso, sobre as propostas de lei orçamentária dos estados, da União, que é a que mais chama atenção. Este ano está vindo com recorde nos últimos 5 anos. O governo federal quer, em 2026, contratar um número recorde, seja aí concursos que já estão acontecendo, concursos que ainda vão acontecer, mas quer contratar aí mais de 89 mil novos servidores. Só o governo federal, batendo o recorde aí dos últimos 5 anos. Fiz um vídeo ano passado falando aí que eram 60 e poucos, esse ano a gente já superou em mais de 20 mil esse número, tá? Então, o grande desafio é o orçamento, porque planejamento, necessidade de novos concursos, a questão é o orçamento, tá? Que é distribuído, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, uma hora vai mais para a área de segurança, uma hora vai para uma outra área, normalmente, tá? Isso daí é um jogo político, tá? Mas o governo, não tenha dúvida, se preocupa, ele busca trazer aí meios para poder contratar e tem que contratar porque não pode parar, tem que dar conta. Claro que tem algumas áreas que tem maior déficit, eu destaquei ali a maior de todas, que é o INSS, tá? Então, dentro dessas 89 mil vagas, se espera aí que se chame, que se abra o concurso para pelo menos essas 7 mil vagas daí que foram pedidas pro INSS, porque tem algumas áreas como saúde, educação, as áreas sociais são áreas que têm maior déficit, com destaque para o INSS. Então, se você está estudando para o INSS, tá? O recado é, continue estudando, o concurso vai sair, tem que sair, tá? A gente não sabe, né, quando hoje a gente não sabe o dia que vai sair, mas que esse concurso precisa sair, tá no planejamento, ele está, tá bom? Aí, só para a gente fechar, quais são as perspectivas para os próximos anos, eu elenquei aqui as principais, mas que eu tenho falado melhor em outros vídeos também, tá? Perspectiva, fiz um vídeo sobre isso, de concursos unificados, no modelo do que é o CNU, tá? Continuar o CNU acontecendo, talvez o CNU também pegando vaga aí, os municípios aderindo ao CNU, um concurso unificado nos estados, como é o caso aí de Pernambuco e Alagoas, que já anunciaram coisas aí nesse sentido, tá? Uma outra tendência, também temos vídeos aí no canal sobre isso, cada vez mais, sobretudo em concursos para tribunais, assim, mas não só. Concursos que saiam com cadastro de reserva, mas que chamam muito, como é o caso do TJ de São Paulo, tá? E muita gente aí acaba deixando de lado porque é cadastro de reserva, mas são concursos que chamam bastante, tá?
Olha só, o aumento de número de concursos, como eu disse, a proposta de lei vem no número recorde, então os concursos vão sim aumentar, porque nós temos áreas aí que estão desguarnecidas, saúde, educação, área social, INSS, o grande destaque, a Polícia Rodoviária Federal é outro também, tá? E aí, só para a gente finalizar, ficar de olho na reforma administrativa, a gente já falou sobre isso, já nos posicionamos, tem vídeo aí, vale a pena se você não viu assistir ainda, tá? Para quê? Para que a gente possa, eu, você aí, fazer a necessária pressão para que não haja retrocesso, para que não haja precarização do serviço público, para que esse fluxo de servidores continue entrando e continue entrando com segurança, com estabilidade, não aí nessa precariedade que é, né, entrar como temporário e aí o governo não tem uma continuidade, não é bom para a sociedade, para o governo e nem para o servidor, tá bem? Para você que quer estudar, então, vale muito a pena você investir em si. Para isso, a gente está trazendo a oportunidade da nossa assinatura vitalícia, mais de 800 cursos, você usa todas as funcionalidades da nossa plataforma pelo tempo que quiser ou precisar, por um valor especial aí, R$ 12 de R$ 59,90 para você se tornar nosso assinante vitalício pelo tempo que quiser ou precisar, com acesso a todo o nosso conteúdo aí, com a garantia de atualização, tá? Tô deixando aqui embaixo no link a descrição aí para essa oportunidade da vitalícia e deixando um recado final. Sim, vale a pena investir em concurso, vale a pena estudar, eles vão continuar acontecendo e agora você tem essa visão melhor aí de onde é que eles vão vir, quais são as áreas com mais oportunidades. Continue aí, tá? Nos estudos, você vai conseguir a sua aprovação, tenho certeza.